Você recebeu a grana, acabou. Agora, eu estou confirmando aqui com uma fonte sobre o Matheus França. Primeiro fizeram uma proposta, o Newcastle, baixa, o Flamengo achou baixa, e a outra, em torno de 16 milhões, como foi divulgado aí, com bônus, podendo chegar. Salve, salve, nação! Nação, vambora aí com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo. Mauro César Pereira, ele comenta sobre a situação do interesse do Newcastle em cima do Matheus França, né? Então vambora aqui, Regina, e o Mauro César comentou sobre essa notícia do interesse e algumas informações que ele deve passar aí para a gente. E também tem a situação do Felipe Luiz, que ele retorna ao gramado, né, e deve estrear, né, na temporada com a camisa do Flamengo diante do Nova Iguaçu, né. Então é isso aí, o Flamengo já em preparação para enfrentar o Palmeiras na Supercopa do Brasil, jogo dia 28, né, um sábado. Então é isso aí, tamo junto, deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal, créditos ao canal da Jovem Pan Esporte, link na descrição como crédito. É isso aí, vambora para o vídeo, nação, tamo junto aí, deixa o like. É um cara que está se destacando, é um jogador que tem o interesse do futebol europeu, a joia do Flamengo, Matheus França, que é constantemente alvo aí dos clubes da Europa, e agora é o Newcastle, o clube que busca a contratação do meio atacante, enviando uma oferta à mesa rubro-negra. De acordo com algumas informações aqui que a produção colocou na pauta, do jornalista Fabrício Romano, os ingleses enviaram uma proposta ao Flamengo no valor de 16 milhões de euros, cerca de 89 milhões de reais, quase 90 milhões de reais. No entanto, o valor ainda é abaixo do que os cariocas pretendem arrecadar com o garoto. Então, a gente até tem aqui uma informação do GE falando sobre essa negociação, sobre o que o Flamengo espera receber do Matheus França. O Flamengo, no caso, pretende escutar apenas ofertas acima de 20 milhões de euros, algo em torno aí de 110, 111 milhões de reais na cotação atual. O Matheus França vai completar 19 anos, no dia 1º de abril, é tido como a principal joia da base do Flamengo. Ô Mauro, você tem alguma informação sobre esse interesse de fora aí do Newcastle pelo Matheus França? Eu não tenho, e essas especulações, assim, eu acho que elas só valem a pena qualquer tipo de comentário quando a proposta chega na mesa do clube, né? Porque a gente está falando de jornalistas de mercado que passam o ano inteiro com esses quais aí, né? Ah, porque tem isso, proposta, sondagem, monitora. Eu até te perguntei essa semana, isso não foi mal. No jogo contra o Audax, eu falei, o Matheus França recebeu... Lembra pois a gente fica especulando isso o tempo todo, né? Agora, o caso, assim, esse é um jogador que é visto ali como a principal revelação, né, e tal, da base. Eu acho que ele já deveria ser encarado, deve ser encarado como reserva imediato do Arrascaeta, inclusive, que a função dele é mais ou menos ali a mesma. E como o clube tem uma condição financeira boa, ele pode simplesmente falar, caso chegue de fato uma proposta dele, não, eu quero mais. É diferente do Fluminense. Pega o Luiz Henrique, que está indo muito bem na Espanha, o Fluminense vendeu por 9 milhões, a torcida ficou furiosa, ele era o melhor jogador do time, mas o Fluminense precisava do dinheiro. Então você não tem condições de falar, não, isso aqui eu não vendo e colocar... esticar mais a corda para o clube lá de fora, no caso da Europa, subir proposta. No caso do Flamengo pode fazer isso. Então, se chegar uma proposta dessa, não me surpreende nem um pouco essa informação. Aí sim, informação dos colegas do GE de rejeitar e tentar levar isso para cima de 20 milhões de euros, né, uma eventual... Agora, o Flamengo já atingiu a meta desse ano para a venda de jogadores. Ele sempre coloca uma meta no orçamento, tem que vender tantos jogadores. Com a venda do João Gomes, independentemente se for Lyon ou Wolverhampton, que está essa discussão, ele vai para um dos dois, parece que vai para a Inglaterra, ele prefere jogar lá na Inglaterra e para a Premier League, né? Embora o Lyon seja um clube maior na França do que o Wolves dentro da Inglaterra, no campeonato de mais visibilidade, eu imagino que ele deva estar pensando nisso. O Flamengo já atingiu essa meta, então não tem nenhuma necessidade, em tese, de vender o jogador. Nenhuma. Ele pode segurar, ficar com ele, esperar o ano que vem, que eu acho até que pode ser a melhor estratégia. Deixar ele jogar, deixar o garoto se valorizar, ele pode ganhar... ele tem só 18 anos, vai fazer 19, acho que no meio do ano. Deixar ele jogar esse ano. Se ele conseguir crescer nesse ano, ele jogou poucas vezes, né? Já fez gols e tal, jogou Libertadores, mas se ele virar um jogador mais assíduo no time... como, digamos, foi o Renier, que até agora não decolou lá fora, mas ele era uma opção do Jorge Jesus direto no time de 2019. Até de centroavante ele entrava. E entrou, fez gol, jogou bem, boas partidas, já estava negociado com o Real Madrid. Eu acho que se o Flamengo segurar e ele jogar esse ano bem, ele vai valer bem mais no ano que vem. Então, não vejo muito sentido em vender, nem por 20 milhões. Se o clube já bateu a meta, usa o jogador. E o garoto, Mauro, será que ele... Porque às vezes o empresário força, né? Quer que saia. Sim.
Aí Mãe. é aquela coisa, tem contrato em vigor e tem um plano para ele dentro do clube, aí você tem que conversar e negociar também, né? O Newcastle também tem a questão do fair play financeiro, né? Eles não fizeram mais contratações do que essas que aconteceram para essa temporada por conta disso, né? A tendência é eles investirem mais. Se não for nessa janela, na próxima, na outra ali, o dinheiro do ditador saudita lá está jorrando lá dentro do clube e vão contratar mais gente. Ontem a Deloitte, a consultoria, ela divulgou um ranking dos clubes mais ricos, os que mais faturaram na temporada 2021-22. Dos 30 primeiros do ranking, estão todos os 20 da Premier League. Eu tava vendo isso. É um negócio impressionante. E aí você tem, fora disso, o Real Madrid, o PSG, o Barcelona, né? Enfim, o Bayern de Munique, ou seja, tem lá os outros gigantes, e aí não é uma lista onde cabem os grandes de outros países. A gente está falando só de gigante mesmo. Real, Barcelona, enfim, o PSG, o Bayern e tal, mas os 20 da Premier League. E a lista tem o City em primeiro, o Real Madrid, o Liverpool e o United, depois o PSG. Mas, assim, a diferença para o resto do mundo vai ficando cada vez maior. Quer dizer, tem 20 em 30. Daqui a pouco vai ter 20 em 25, né? Você viu quando o Chelsea gastou agora aí? Peta, Piperno, o Flamengo tá certo em pedir mais pelo Matheus França? Como é que é? Você tá muito... Porque certo, 16, a oferta chegou a 16. Isso, o Flamengo começa a pensar a partir de 20, né? Isso, quer no mínimo Não, eu acho sim, porque é novo e eu acho sempre que o time brasileiro tem que ficar com um pedaço. Um pedaço. Essa é lá a jogada que fora. está sendo feita. Lembrando que o Flamengo agora está vendendo o João Gomes, que é volante, por algo em torno aí de entre 17 e 19 milhões de euros. E ele é volante, e mais velho, 21 anos. O Matheus França é meio atacante, mais novo, mais jovem, né? Vale mais no mercado e está vendendo, pelo menos a oferta aqui no caso, de 16 milhões de euros, né? Então o Flamengo está certo em esperar e pedir mais nessa negociação. Pode, né? Esse que o Mauro falou, o Flamengo pode fazer isso. Claro. O São Paulo, por exemplo, não pode. A O Leila Paulo não tem como. Se tiver, tem que vender. Fluminense foi citado aqui. A Leila não tem quis vender jeito. o Giovani no ano passado. E, Mauro, falando do negócio do João Gomes ainda especificamente no caso Lyon, porque tem do outro lado da mesa nessa negociação o Flamengo, o John Textor, e agora também se tornou rival porque investe no Botafogo. Esse é um tipo de negócio que o Flamengo tem que ter um pouco mais de cautela ou você acha que não tem nada a ver? Acho que não, porque assim, ele não... Se ele quiser também contratar o jogador depois trazer o Botafogo, o problema é dele, né? Ele pagou, o Flamengo vendeu o jogador, ele, o grupo dele faz o que bem entender, mas eles não querem trazer o jogador para o Botafogo, eles querem colocar num clube europeu onde o João Gomes vai ter mais visibilidade e pode se valorizar. Da França, ele pode... O João Textor é um investidor. Ele coloca dinheiro em clube de futebol justamente para quê? Para amanhã tirar a grana. Claro, normal, ele investe, vai negociar. Ele não vai ficar ali fazendo caridade para o Botafogo, para o Lyon, para o Crystal Palace, o que for. O Crystal Palace estava xingando ele agora. Eles querem também, da parte deles lá, né? O Crystal Palace está mal na temporada. Ele foi xingado agora. Pois é, então, eu acho que isso aí pouco importa. Você vendeu o jogador, você vendeu o jogador. O que vai acontecer depois aí, você recebeu a grana, acabou. Agora, eu estou confirmando aqui com uma fonte sobre o Matheus França. Primeiro fizeram uma proposta, o Newcastle, baixa, o Flamengo achou baixa, e a outra, em torno de 16 milhões, como foi divulgado aí, com bônus, podendo chegar. E o Flamengo não tem intenção em vender o jogador. A posição do clube é não queremos vender. Ou seja, se de repente os caras chegarem com muito dinheiro, pode virar a cabeça do jogador, das pessoas, mas a priori o Flamengo não quer vender o jogador, não. E acho pouco provável que o faça. Também não acho que alguém vai oferecer muito mais dinheiro para um jogador com poucas aparições no time principal. Agora, essa temporada ele pode se valorizar muito, né? Se ele jogar mais vezes e tudo mais. A situação do Matheus é essa. Eu acho pouco provável também que o Flamengo venda agora. A perna estava conferindo aqui. O Abner foi vendido agora, né, pro Betis, e o Atlético Paranaense fica com 30%. 30. 30. Foi, pô. Bela grana. Belo, Se ele jogar bem lá, belo percentual. né, os caras compram do Betis. Compra Pinga algum jogador. pra Ponte, né, Flávio? E falando... Pinga um trocado pra Ponte. Pinga. Estamos vivendo disso. E falando ainda do Flamengo, chamou atenção o Marinho como lateral nos 19 minutos finais da última partida do Flamengo, mas parece que foi algo pontual, porque o Felipe Luiz voltou a treinar com o grupo ontem, está próximo de retornar aos jogos,
37 anos, jogador veterano, mas de uma qualidade que a gente conhece e deve começar jogando a partida contra o Nova Iguaçu sábado às 4 horas da tarde no Maracanã. Qual a importância, Vampeta, Mauro, Piperno, Flávio, de um potencial retorno do Felipe Luiz para a equipe do Flamengo? Eu gosto muito dele. O cara joga de terno. Não é Viu que o Marinho pegou você, né? Foi na tua. Aceitou jogar de lateral esquerdo. Foi lá. Eu vou pro isso. Não, eu gosto do Felipe Luiz. Acho que joga de terno, dos melhores laterais esquerdos aí dos últimos anos aí do futebol brasileiro, com a saída do Marcelo, do Roberto Carlos. Esse cara joga muito. Felipe Luiz voltou a treinar com o grupo do Flamengo. Bom jogador, né, Flávio? O Flamengo está precisando desse jogador na lateral esquerda. O Marinho foi uma opção pontual e é aquela coisa. Jogador que quer jogar, eu acho que entra em qualquer espaço do time. E no caso do Marinho, que está querendo ganhar espaço, tudo, querendo provar seu valor, aí não teve alternativa, Flávio. Eu vou muito além do Felipe Luiz ser um lateral. Ele é um cara que ele dá um dinamismo para o time como um todo, né? Ele é um jogador taticamente muito diferenciado, de muito bom nível. Ele quer ser treinador, ele já falou que quer ser treinador, vai jogar o máximo que puder para poder observar, sentir, ver dentro de campo e depois sentir do lado de fora as coisas funcionando. Acho que é um baita reforço. E se ele está em condição física boa para jogar, dane-se que tem 37 anos, vai jogar e vai sobrar. Ele é muito bom, realmente. Agora um recado importante para você que nos acompanha em todas as plataformas, como gosta o nosso velho Vamp. Você que chega em casa, cria desculpas para fugir da sua mulher, chega tarde, já vai deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Shakira e Piquet que segue no noticiário todo dia, uma nova informação. E informação é aqui, com o nosso velho Vamp, com toda a seleção de esportes da Jovem Pan, ainda falando do Flamengo. Felipe Luiz está de volta ao Mengão. Piperno é um bom reforço aí para essa temporada do Flamengo, jogador que está de volta, veterano, experiente e sabe muito bem fazer a posição ali, joga muito bem o Felipe Luiz, não é? Pedrinho, você está empolgado também. Não, mas ele joga, claro que sim, jogador, não só o último, mas jogador importante para o Flamengo, jogador que, acima de tudo, ele tem uma boa leitura dos jogos, né? Alguém que entende de futebol, né? Não é só um ótimo jogador de futebol, alguém que entende de futebol. É claro que o Flamengo, cuidadoso, cauteloso, como já tem a reposição contratada, o Ayrton Lucas, né? Outro jogador também muito bom. O Flamengo está bem servido aí nessa posição. Eu acho que são dois jogadores de características diferentes, mas dois ótimos jogadores. Estamos aqui falando do Flamengo, tem esse final de semana, agora, amanhã, Flamengo e Nova Iguaçu. Você confere tudo aqui na Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, em todas as plataformas. O Flamengo que vive essa negociação agora, essas conversas com o Newcastle pelo atacante Matheus França, atacante promissor. E para você, Piperno, eu queria te ouvir também sobre esse assunto. É um jogador que o Flamengo tem que esperar um pouquinho. Tipo assim, a gente fala bastante, por exemplo, de outros clubes do futebol brasileiro que às vezes perdem o timing da negociação, mas eu acho que ainda não chegou esse timing para o Flamengo negociar o Matheus França. Olha, eu me lembro dessa conversa ano passado, quando o Palmeiras recebeu proposta para negociar o Giovani. E a Leila falou agora não. Né? Enfim, ofereceram, a oferta não foi uma oferta que tenha agradado ao Palmeiras, mas também era o Ajax. Então, é um outro tipo de poder de sedução. Então, veja, hoje, quando você fala que o Newcastle fez uma proposta por ele, não é só uma coisa que vai impactar o clube e até mesmo a carreira do jogador. E até mesmo o entorno dele. Eu penso, por exemplo, no pai e na mãe. Quer dizer, imagina, por exemplo, o garoto, às vezes tem uma origem humilde, e eu confesso para você que eu não conheço a origem dele, recebe uma proposta para mudar de vida, para ir para o primeiro mundo, jogar um campeonato bacana, bonito, o mais valioso do mundo, estádio cheio, televisão para o mundo inteiro. É claro que o pai e a mãe do menino falam, eu quero que meu filho vá. Então, isso também, às vezes, impacta a relação com o próprio clube. É óbvio que o Flamengo não está matando o cachorro a grito, não tem por que vender por qualquer coisa agora. Então o Flamengo se dá ao luxo
de aguardar uma oferta melhor. E até porque, se essa proposta realmente chegou, isso automaticamente chama a atenção do mercado para esse jogador, um jogador que provavelmente não vai deixar o Flamengo agora. Mas, assim, não é mais algo que diga respeito somente ao staff, ao clube e tal. Há questões familiares que são cada vez, eu acho que mais preponderantes numa negociação como essa, principalmente levando em conta que é um garoto que ainda está terminando a adolescência. O Pereira pretende dar alguns minutos, né, para jogadores que ainda não tiveram tantas oportunidades nessa temporada 2023. Então deve ser um time misto do Flamengo na partida de amanhã contra o Nova Iguaçu. É uma boa escolha do Vitor Pereira, Mauro, Flávio, Piperno, Vamp, já que o Flamengo se aproxima da decisão da Supercopa do Brasil? De amanhã é como o último jogo para utilizar titulares que ele planeja, né? Que ele imagina que serão titulares no jogo de Brasília, porque vai ter uma semana, né? Aí na terça contra o Bangu, acho que ele deve colocar só reservas. Não faz sentido fazer testes na terça, muito perto da viagem para Brasília. Eu acho que amanhã é a última chance para ele. Agora, alguns jogadores, eventualmente, ele já está preocupado com minutagem, com essas coisas. Então, amanhã, alguns talvez fiquem de fora. Por isso é o caso do Ayrton Lucas, que saiu do jogo passado justamente por isso, né? Ele só tinha um jogador para lateral. Agora, se o Felipe Luiz pode jogar, ele passa a contar com 2. Mas não joga há um tempão, né? Não joga há quantos meses? Há 2 meses e pouco, Felipe Luiz. Todo o período de Copa do Mundo, férias e agora esse início de temporada sem jogar. Tá aí, Flávio Prado. Vitor Pereira, portanto, deve começar a partida com o time titular e dar alguns minutos para jogadores que ainda não tiveram assim tantas oportunidades na temporada até aqui. Flávio. Para mim é o sentido do campeonato regional, você dá oportunidade para a molecada, né? E o Mauro citou, o Flamengo tem uma decisão. E essa decisão ela vai impactar, porque é contra o Palmeiras. São os dois grandões, são os dois... O Palmeiras deve meter também o time titular também no final de semana agora, é o clássico. Siga a mesma programação. Exatamente. Meio de semana exatamente. Aí vai ter que ser assim. Porque realmente pesa. Essa decisão pesa. Tem que botar os moleques pra jogar. Vai botar quando? O ano passado, o Flamengo meteu um garoto, aquele centroavantinho que fez, e aí acabou vendendo pro mundo árabe. Eu tô. Rodrigo. Desculpa, gente. Aqui. O 2021. 2021, né? Lá com o Rogério Ceni, Rodrigo Muniz. E acabou fazendo uma grana com o menino. Ele não era um grande jogador, mas com os gols do estadual, se eu não me engano, ele foi inclusive artilheiro do estadual. Jogou muito acabou com o fazendo Rogério uma Ceni. grana com ele, pô. Acho que esse é agora, né? Vai ter que botar nesse tipo de jogo. Eu acho que vale a pena, sim. Tem que colocar, tem que botar o molecado pra fazer teste e no jogo do dia 28 ganhar o jogo. Então acho que se colocar um pouquinho contra o Nova Iguaçu, não tem nenhum. Eu acho que vai seguir a mesma programação, Flamengo e Corinthians. Agora o Flamengo e Palmeiras. Palmeiras joga o clássico com o São Paulo em casa, né? Então é isso aí, nação. Mais um React Chain, né? Sobre a situação do Flamengo já enfrentando o Nova Iguaçu. Sobre a situação do Felipe Luiz, que deve retornar aos gramados, né, durante o jogo contra o Nova Iguaçu. E a situação do Matheus França, que o Mauro César apurou durante o programa, né, com a fonte, né? Então eu concordo com o Mauro César. Não, o Flamengo não tá precisando de dinheiro, já bateu sua meta orçamentária. Deixa o jogador nessa temporada. Talvez no final do ano, se ele tiver rendido, chega uma proposta de 25 a 30 milhões. Vende. Entendeu? Porque o jogador de 18 anos tem muito a evoluir no Flamengo. E na vida também, né? O jogador. É aquilo. Foram 2 propostas, né? Uma de 13 e uma de 16. O Flamengo acabou não abrindo conversas. Então é aquilo. Tem que deixar o jogador para ganhar mais rodagem no elenco profissional, sei lá o quê. E se ele se destacar durante a temporada, óbvio que ele não vai ser titular, mas como o Mauro César defende, né, ele se reserva imediato do Arrascaeta. Pode até ser, não vejo muito assim não, mas tem muito para evoluir ainda. E dá um bom dinheiro pro Flamengo futuramente. Né? Então é isso aí, nação, tamo junto e é nóis. Valeu e deixa o seu like.